governo federal. A época mais fria do ano está aí. É tempo de aquecer nossos corações para não deixar ninguém passar frio. Doe roupas masculinas, femininas e cobertores em bom estado. Acesse campinas.sp.gov.br/campanha do agasalho e confira os postos de arrecadação. Quanto mais doação, mais amor. E quanto mais amor, mais calor. Campanha do Agasalho 2023. A seguir, TV Câmara, ao vivo. TV Câmara, Campinas. Olá, muito boa tarde para você. Agora 14h18 e a partir de agora a TV Câmara Campinas transmite a 4ª reunião da Comissão Especial de Estudos sobre aprovação de projetos e emissão de alvarás. A Assembleia será presidida pelo vereador Paulo Gaspar. Com a palavra, Paulo Gaspar. Boa tarde a todos. Hoje acho que é a nossa terceira reunião. Apesar de oficialmente estar escrito quarta, tivemos um cancelamento. Então, acho que é a nossa terceira reunião. Na primeira, nós tivemos a presença de a casa cheia aqui, de bastantes entidades, de colegas arquitetos, engenheiros. E na segunda, nós tivemos a presença da secretária Carolina Baracá, que fez uma apresentação do trabalho da Secretaria de Planejamento e Urbanismo. E hoje, a terceira, provavelmente seja a nossa última e conclusão dos trabalhos, porque a comissão ela foi feita para escutar as demandas e sugestões dos nossos colegas que passam pelo calvário, que é aprovar um projeto ou obter um alvará na Secretaria de Urbanismo. A gente sabe que é um gargalo histórico, que é uma secretaria que, historicamente, ela não funciona a contento. E, de anos para cá, de sucessivas administrações, só vai piorando, piorando, piorando. E, nessa atual administração, parece que é a pior de todas, porque o gargalo ficou inaceitável e aí surgiu, então, a necessidade de a gente criar essa comissão. Teremos que focar bastante no relatório e aí nós vamos precisar da contribuição de todos para colocar ali as suas sugestões. E, finalmente, a gente vai estar agendando com a secretária para pessoalmente levar o relatório e explicar item por item desse relatório e vamos cobrar as possíveis melhoras e atendimento das demandas. Além dessa reunião, a gente já teve outras comissões de outros temas, como a desburocratização, por exemplo, que também foi... Você lembra, né, João? Em 21... No ano de 21, a gente também aqui lotou a casa e esse assunto da Secretaria de Urbanismo também foi tema da Comissão de Desburocratização. E de lá para cá também a gente pode até suscitar o relatório daquela comissão para ver se alguma coisa andou, né, João? Com certeza andou, acho que andou para trás, em vez de andar para frente. Nem para o lado não foi. E a gente vai estar ressuscitando aí esses dados. E vamos, então, seguir com a obrigação de cobrar dessa administração melhorias, né? Claro que a gente sabe as dificuldades que são, pelo próprio funcionamento da administração pública, que não é só dessa secretaria, ele é travado em todas as secretarias. A gente sabe que falta gestão pública, falta competência. Tem muito, não atacando aí a classe de servidores públicos, tem muita gente boa, mas também tem aqueles que não são tão bons assim. E aí você tem aqueles comissionados e aquele pessoal que entra a cada administração. Então, esse pessoal que está aí, de comissionados e a própria secretária, já estão ali há pelo menos uma década, né? Já vem de administração Jonas para trás, então... não tem muita desculpa nesse sentido que não deu tempo para pegar o fio da meada e estamos aqui fazendo nosso papel, então, de fiscalização e cobrar que essas políticas públicas sejam efetivas. Eu vou passar, então, a palavra para o meu amigo João Janini e depois para o Daniel Trindade,
os dois arquitetos aqui, colegas aqui na mesa. O João, ele representa aqui também a Associação Regional de Escritórios de Arquitetura. O Daniel representa ele mesmo, né, Daniel? Temos aqui o Jackson. O Jackson está ali no canto, representando a vereadora Débora Palermo, que é a relatora dessa comissão. Então, o Jackson vai ter bastante trabalho aí para fazer esse relatório. A gente ajuda ele. O Bruno Lino, da Lopes Real. O Eduardo Pozo Mesta, que é engenheiro-diretor da EPM Engenharia. O Alexandre Giovanetti, que é diretor da Consciente. A Gisela Pulpo. Tem mais duas senhoritas aqui, que eu não lembro o nome. Da HM Engenharia. Thaís e a Carol, agradeço muito a presença de vocês. Então, vamos lá, João, você com a palavra. Okay. Boa tarde a todos. Eu entendo que nós estamos vivendo um momento singular na vida da nossa cidade, porque pós-pandemia, durante a pandemia as coisas saíram um pouco fora do lugar e agora nós estamos voltando ao normal, um normal diferente. Juntou a essa mudança de cenário a entrada em vigor da nova lei de zoneamento da cidade, tanto da cidade de Campinas toda, como a lei específica da região da APA. Isso tudo mudou o entendimento que se tinha sobre o que fazer e como aprovar os projetos da nossa cidade. Então, olha, somando a isso, tem a questão da aprovação digital, né? Durante décadas, a aprovação era feita no papel, então as tratativas e os entendimentos eram de um tipo, né? Você estava documentado naqueles desenhos. Aí muda para o digital. Muda a lei de zoneamento, muda o cenário da nossa vida, das nossas relações pessoais com a pandemia. Você põe tudo isso dentro de um liquidificador, deu no que deu. Existe uma desconexão entre essas coisas todas. Hoje nós temos um grande aliado que é a informática, que é a internet, enfim. Mas, por outro lado, o sistema trava. Então, eu olho as aprovações. O meu escritório é um escritório que tem projetos em todas as áreas, vamos falar, né? Tem coisas pequenas, tem coisas maiores, tem empreendimentos unifamiliares, tem multifamiliares, tem comercial, enfim, a gente lida com um monte de coisas diferentes. E a gente percebe o seguinte, que existe uma grande dificuldade no entendimento da legislação. A legislação não foi feita para ser lida. Ela tem que ser estudada e você tem que fazer uma reflexão sobre o que você está lendo e o que é que deve ser entendido. Isso toma tempo, isso não é fácil, isso demanda trocas com outros colegas, né? Porque às vezes você lê e fica na dúvida se de fato o que você está entendendo está correto ou não. Ou seja, isso leva tempo para que todo mundo fique consciente e entenda o que é que deve ser feito, o que é que tem de importante, o que é que a lei prescreve. Você junta essa dificuldade de entendimento, eu vou dizer assim, do nosso lado de cá, como empresários da construção civil, como arquitetos e engenheiros, construtores. Você junta essa dificuldade, às vezes, do entendimento com uma equipe nova, né, Paulo, que está entrando na prefeitura, pessoas recém-contratadas que querem fazer direito, querem fazer valer o que está na lei. A lei não é para discordar, é para fazer cumprir. Se você discorda, vem para cá, no plenário, discutir a modificação da lei.
Eu tenho feito isso exaustivamente com o Paulo, em várias questões da legislação, que a gente lê, interpreta, entende e fala assim, nossa, isso não está bom. Nós temos que mudar isso aqui. Essa atitude é extremamente rica, válida, importantíssima. A gente tem que fazer isso, né? A lei tem que ser dinâmica. Então, exige um entendimento nosso e a gente tem que entender que do lado de lá, dentro da prefeitura, tem um analista que olha e fala assim, nossa, o recuo tem que ser 4. Então, não fala para ele que o recuo é 3,99, que está errado. Você pode dizer assim, puxa, mas 1 centímetro, né? Não é nada, né? Ok, mas está errado. Faça com 4. Por que você fez com 3,99? Né? Então, tem os dois lados da moeda e a gente tem que olhar para essa moeda nas duas faces dela, para entender a dinâmica das coisas. Junto a isso tudo, tem a questão do sistema, né? Está sendo implantado a prova fácil, que não está fácil, porque o sistema não é dócil. Não é que o pessoal da CEMURB não sabe, não. A empresa contratada para fazer o sistema está apanhando do sistema. O sistema trava, o sistema põe as coisas no lugar errado, volta para a gente documentos com falhas do sistema, não do operador. Às vezes é do operador, tá? Mas muitas vezes é o sistema. O sistema, vamos dizer assim, ele é burro. Se você não direcioná-lo corretamente, ele vai para o lado errado. Recentemente, a gente teve acesso a um dos rapazes da empresa que está montando o sistema, e ele tem dado uma grande ajuda, porque nós estávamos tropeçando em algumas coisas, assim, tipo assim, nossa, eu fiz a assinatura digital, mas ela saiu no campo errado. Não, mas eu fiz no campo correto, no meu computador. E saiu lá do outro lado, na prefeitura, no campo errado. Aí voltou porque não estava assinado. Não, gente, eu já assinei. Aqui não tem. Pô, a assinatura saiu fora do lugar. Então, erros de sistema. A gente está brigando, a gente, é maneira de dizer, né? Todo mundo está sofrendo com o problema do sistema que está em implantação. Nós estamos vivendo uma virada que é sair do papel e passar para o digital completo. Não tem mais papel, não tem troca de papel mais. É tudo no digital. A lei é nova, a turma que tem muita gente nova na prefeitura, então essas pessoas entram com um olhar diferente. Eu sinto que é um olhar mais rigoroso sobre a legislação. E o mais grave de tudo, que eu deixei para falar no final, nós temos um excesso de leis. É um cabedal gigantesco de artigos e leis que é difícil de conhecer tudo. Eu estou há 43 anos lidando com esse assunto. E aí as pessoas perguntam, pode fazer não sei o quê, não sei onde? Eu vou ver. Eu te respondo daqui a pouco. Por quê? Porque tem tantos entraves, tem tantas amarrações, tem tantos desdobramentos, que você, às vezes, dá uma resposta rápida e depois tem que voltar atrás. Falar, esqueci que tem um detalhe na outra lei que está anexa a não sei no quê, que não deixa fazer isso que eu te falei. Então, é um volume absurdo de informações que a gente tem que dominar. No mínimo, você tem que saber onde que você acha. Né? E, às vezes começa que você nem sabe que existe. Então, você tem que entender que existe e onde é que está, para você poder ler, entender, se dá ao ter o tempo de entendimento daquilo lá, do que é, para poder fazer o projeto, no caso, que é a minha especialidade. Eu trabalho com projetos de arquitetura. É só o que eu sei fazer. Né? Eu não faço obra, por exemplo, mas eu tenho que entender do que está acontecendo na obra. O meu negócio é fazer projeto. Então, eu lido com a legislação o dia inteiro. Ler o código de obras, ler as legislações
as normas, as normas técnicas é rotina para mim. Toda hora estou vendo isso aí. Então, eu acho que nós temos uma tarefa que é entender os dois lados da moeda. O lado de cá precisa ser mostrado de forma clara para o lado de lá, e nós temos que entender o que acontece com o lado de lá. Essa relação nossa com eles, lá da prefeitura, tem que ser uma relação amigável e dócil, e não cheia de arestas. Eu não quero brigar com ninguém, eu quero me entender para poder viver de uma forma mais fácil, fazer as coisas de uma maneira mais simples. E nós temos que lutar, vereador Paulo, para simplificar a legislação. A prefeitura não tem que regulamentar, por exemplo, o caimento de uma rampa de garagem. Não tem nada a ver. Assim como ela hoje não olha mais o tamanho das janelas dos ambientes, porque há uns anos atrás ainda olhava. Nós conseguimos tirar isso aí, mudar para o projeto simplificado. O projeto simplificado, ele não coloca essa informação mais para o analista. O analista não tem que saber se tem janela ou deixa de ter. É óbvio que você, como profissional, tem a responsabilidade de projetar corretamente. Os ambientes têm que ser corretos, ter iluminação, ventilação correta. Isso é um problema do profissional que projeta e do cliente que contratou. Se não tiver bom, os dois têm que se entender. O que a prefeitura tem com isso? Nada. Ela não pode ter nada a ver com isso. Então, na nossa lei hoje, por exemplo, assim como a gente eliminou, estou dando um exemplo das janelas, por exemplo, hoje eles não olham mais, nós temos que tirar o caimento da rampa, o detalhe do tamanho do beiral. Tem um monte de pequenos itens que infernizam a vida de quem projeta e de quem analisa, porque ele tem que olhar, ele tem que calcular. E aí você olha e fala assim, mas para que a prefeitura está olhando isso aí? Ela não precisa se dar o trabalho de fazer esse tipo de correção em cima do meu projeto. Eu preciso ter a responsabilidade de projetar corretamente. E se meu cliente se sentir lesado, ele pode me acionar e eu tenho que responder. É assim que funciona. A lei falava que não precisava pôr janela, então o seu quarto não tem janela. Não, sacristão. Você vai fazer um negócio, uma porcaria. Você está fazendo um desserviço para o seu cliente. Então, só para fechar e passar a palavra, eu acho que nós temos que nos preocupar em diminuir a quantidade de leis, simplificar as que estão aí. Criar mais leis só complica a vida de todo mundo. Acho que era isso. Muito bom, João. Eu vou passar uma pergunta para você antes de passar para o Daniel. E eu vi que chegou bastante gente aqui. A Bárbara de Mônaco. Esses dois? Eu fiquei sabendo agora, já veio. Como é que vocês chamam? Monique. O Ederson e a Monique. E também o Cleiton. Muito obrigado aí pela presença de vocês. O João falou uma coisa bem legal sobre a desburocratização da lei e simplificar a lei, né? E aí me fez lembrar uma outra comissão que também a gente criou, que chama Comissão de Leis Obsoletas. E nessa comissão a gente já revogou, ou seja, já extinguiu mais de 100 leis inúteis, que não servem para nada. E com certeza precisa... a gente filtrou umas 5.000 leis, você acredita, Daniel? Umas 5.000 leis aqui na Câmara que não servem para nada. Sem falar das outras que são inúteis, aquelas que atrapalham a vida do cidadão. Então, a gente só conseguiu, devido à burocracia, reduzir 100, mas a gente está avançando nisso aí ainda. E também criamos a Frente Parlamentar de Legislação, que é para nós discutirmos a mudança da legislação, né? Sabemos que temos um plano diretor que é discutido a cada 10 anos, e que não necessariamente precisa ser discutido a cada 10 anos. A gente teve o último em 2018, tem 5 anos de vida. Poderia estar mudando o plano diretor agora, se a gente tivesse uma discussão madura. Para isso, nós criamos uma Frente Parlamentar de Legislação ano passado, onde a gente já teve mais de 20 reuniões discutindo inúmeros temas,
Um que é fundamental, que está na moda agora, que é a requalificação do centro de Campinas, é um deles. O PIDS, aquele debate polêmico que está acontecendo numa área ali da Unicamp, é outro que a gente debateu exaustivamente, e outros, né? Mas, infelizmente, somos aqui vozes no deserto, porque a gente tem aqui alguns profissionais que atuam nos bastidores aqui conosco, onde a gente tem embasamento para colocar os temas das reuniões, mas, por outro lado, isso não tem ressonância na prefeitura. O prefeito não tem a mínima noção do que nós estamos falando, a secretária está sempre correndo de um lado para o outro, cheio de compromisso, agora eles estão na Espanha, e não tem tempo para essas questões maiores. E aí eu digo, se a Secretaria de Planejamento não tem, quem vai ter? E aí surge aquele debate de a gente ter a necessidade de ter um Instituto de Planejamento em Campinas, que nós nunca tivemos e nunca vamos ter, né? Agora também já passou da hora. Por quê? Curitiba implantou há 60 anos atrás um Instituto de Planejamento, há 60 anos atrás, e não é à toa que está 1000 anos-luz na frente de Campinas, em termos de planejamento urbano. Só que esse modelo não replica mais para nós hoje, porque passou da hora. Então, assim, esse é o problema da gente perder o bonde da história, né? Por que não replica mais? Porque foi feito numa época onde tinha ditadura militar, precisou de um prefeito que ficou lá 5 mandatos, 3 como prefeito, 2 como governador, o arquiteto Jaime Lerner, um cara competentíssimo, e fez aquela coisa top-down e a coisa funcionava. Hoje, como o João falou, tudo é travado, o sistema trava tudo. Então, para você fazer uma mudancinha na lei, dando exemplo aqui, tentamos mudar uma lei burra de 2019 que tirou dos condomínios na APA de Souzas, na região da APA, Souza, Engídio, etc., das APAs, a possibilidade de você ter um terceiro pavimento enterrado, por exemplo. Sendo que, então, assim, você vai num condomínio Hermitage lá em Souzas, você tem uma casa que em 2018 foi aprovada com térreo superior e inferior, que o terreno é caído. Em 2019, ou 2020, né, que começou a valer, já não podia mais. Então, você tem uma casa de um lado de um jeito, outra do outro, e qual a justificativa? Nenhuma. Pelo contrário, a lei só piorou a questão do meio ambiente, porque ao impedir de você ter 3 ou mais pavimentos, você só piora a questão do meio ambiente, porque você força a ter muro de arrimo, força a ter aterro, força a construção a ocupar mais área no terreno, e por aí vai. É uma infindável discussão que eu e o João aqui participamos bastante. E aí, o maior dos absurdos, isso tramitou aqui nessa casa, nós levantamos essa pauta em 2021, ficamos 1 ano e meio para trazer isso para ser votado aqui na Câmara, para tirar um itemzinho dessa lei burra. Aí o que aconteceu aqui? Os vereadores que estavam estremecidos de relação com o prefeito boicotaram a aprovação do projeto por causa de briguinha política. Ou seja, quase 2 anos aqui no sufoco para a gente consertar um erro técnico, que sabe-se lá por que fizeram isso na lei da APA, aí para uma questão política, que os caras nem sabiam que estavam votando aqui na casa, porque ninguém nem sabe. Vamos recusar aqui porque o prefeito não está respondendo às nossas demandas aqui, alguma coisa do tipo. Então, isso é o Brasil. Isso é Campinas, isso é o Brasil. E aí já vou falar do cidadão que não sabe votar, então já vou fugir do tema. Então, voltando aqui para a questão da frente parlamentar que a gente criou para criar o tal do Instituto de Planejamento, debater isso, hoje a gente já tem modelos muito mais avançados, flexíveis e adaptados à nossa realidade política e institucional que nós temos hoje, que são os conselhos de desenvolvimento que estão sendo implantados a nível de Brasil e que nada mais é do que que depende majoritariamente da iniciativa privada, ou seja, criar-se uma associação das principais entidades da cidade. Você pode pegar o Sinduscom, o Secov, a SIC, a área de arquitetos, enfim, tantas entidades, a Bicamp, etc., etc. Junto a todo mundo, nós vamos ter uma grande força aliada para aí sim pautar a política pública de Estado e não de governo. Então, essa palhaçada que acontece há 4 anos, esse voo de galinha que os prefeitos, de forma sucessiva, fazem para fazer algumas obrinhas, ou não dá continuidade no porque era do outro, não quer dar cartaz para o outro, e aí vai.
as coisas não andam e a gente fica nesse... E aí a própria política da secretaria que não funciona é em função disso, né? A gente sabe que existe uma tradição no Brasil de se criar dificuldade para vender facilidade. Então, ninguém quer resolver o problema na raiz, na estrutura do problema, porque você tira a função dos políticos picaretas e mamadores de teta, porque eles estão ali para fazer essa troca de favor eterna, para se perpetuar no poder a troca de favores. Então, se eu não votar no cara, o cara não vai me ajudar mais, meu negócio não vai para frente. Basicamente, é isso que acontece na política brasileira e é por isso que ela não funciona. Agora, nós vamos desistir? Não. A gente, como técnicos, como pessoas corretas e honestas, a gente tem sempre acreditar que a gente pode mudar o sistema, o tal do mecanismo, e a gente pode fazer isso, mas a gente precisa se unir. E, então, esse instituto de planejamento, esse Conselho de Desenvolvimento que começa a se formar aqui, a gente está tendo algumas reuniões aí, até ali tomar corpo. O dia que essa estrutura tomar corpo, aí sim você convida o poder público a fazer parte dessa estrutura e ele vai ser um apêndice e não o cara que vai determinar como que as coisas devem andar. A partir de que você tem esse instituto ou esse conselho criado, ou essa associação, você pode pautar propositivamente um plano diretor, os master plans que a gente precisa para a cidade, em diversas áreas, começando pelo centro, por exemplo, porque isso aí basicamente depende de PPPs, parcerias público-privadas, concessões urbanísticas, vários instrumentos que o Estado, se a gente for ficar esperando, nós vamos esperar sentado, morrer de velhinho, e nossos netos e bisnetos também não vão ver avanço nesse sentido. Então, assim, a gente, diante do que o João falou de simplificar a lei, é uma das principais metas, né, que nós temos. E agora, antes de passar para o Daniel, eu pergunto, nós ressuscitamos uma comissão que estava parada há 12 anos na Prefeitura, que era a Comissão Permanente de Legislação Edilícia, a tal da CPLE, acho que desde a época do Dr. Hélio já não funcionava mais, né? Foi no Hélio que parou. E ela basicamente está vinculada ao Código de Obras, o Código de Obras da cidade. Então existe 2 órgãos aí que o João e muitos profissionais aqui participam, seja na CPLE para discutir questões do Código de Obras e também o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, o CMDU, onde várias entidades participam também. Eu queria saber do João, você participou mais de 1 ano e pouco aí de CPLE ressuscitada, se você viu algum avanço nessas discussões. Bom, esse renascimento da CPLE está demorando, né? A gente perdeu um pouco do fio da meada com a extinção, com a colocação da CPLE na geladeira. A coisa esfriou muito. Então, agora está voltando. Agora, nas últimas reuniões, a gente, de fato, sentiu algum avanço nas proposições que estão sendo feitas. Mesmo assim, tem muita coisa para recosturar, vamos falar, coisas que tinham se perdido, né? O andamento dos processos, das demandas. A CPLE nada mais é do que uma entidade que congrega várias... uma comissão, aliás, desculpa, uma comissão que congrega várias entidades. Tem desde da Sanasa, por exemplo, pessoal da CEMURB, entidades como a que eu represento, a área, tem o IAB, tem o Sinduscom, enfim, tem os bombeiros, tem gente pra caramba lá, várias especialidades. E nós analisamos o Código de Obras especificamente, que é o foco principal, mas não dá para separar do zoneamento, porque na lei do zoneamento tem muitas coisas que têm um vínculo muito forte com a lei da legislação edilícia, o Código de Obras. Então, as reuniões estão sendo mensais, tem a pauta, enfim, tem toda a tramitação tradicional de uma comissão, e tem saído algumas coisas que estão sendo encaminhadas. A comissão tem o dever de rever alguns pontos
que são encaminhados através dos profissionais, das entidades, enfim. Qualquer pessoa pode encaminhar uma demanda para a CPLE, né? E a CPLE analisa, algumas pessoas lá dentro se propõem a estudar com mais afinco o tema e trazer soluções, né? E Paulo, agora está acordando, tá? Demorou um ano para a coisa. Agora a coisa está deslanchando de uma forma um pouco melhor. Infelizmente, as reuniões são via vídeo, que eu particularmente não gosto. Nós fizemos uma reunião presencial, ela foi muito mais produtiva. Não estava todo mundo, não sei quantas pessoas são, mas são mais de 20 pessoas que participam. Claro, nem todo mundo participa toda a reunião. Essa presencial nós estávamos, acho que em 8 ou 9 pessoas. Então, tem uma dinâmica muito mais interessante, mas não está dando para fazer isso aí de forma presencial. Eu participei desde a criação lá, sei lá se foi no governo do Chico Amaral, não lembro quem foi que criou a CPLE, já não lembro mais. Eu participei desde o comecinho disso aí, no governo do Hélio Brecot. Foi na época do Paulinho? Não, foi no Hélio. Não, que criou. Não, foi antes. Eu acho que foi antes, mas eu não tenho certeza, tá? Enfim. E agora está ressurgindo. Então, a CPLE tem esse foco que é revisar a legislação, né? A tarefa nossa é estar de olho aberto a todas essas questões que são levantadas ao longo do tempo, né? Cada hora é uma novidade. Tem muito trabalho para fazer, muita coisa. Muita coisa. A hora que você mergulha na legislação e começa a olhar e fala... Eu, com o olhar de tentar reduzir as coisas, né? Eu quero simplificar, eu quero diminuir a quantidade, eu quero que a lei que tenha 6 páginas passe a ter só 2, vai. É muito complicado, né? Porque são cabeças diferentes. Ao mesmo tempo que eu quero simplificar, tem gente que quer colocar mais coisas para tentar cercar de uma forma mais efetiva alguns problemas que pode causar de você não ter uma normativa tal, mas existem normas e existe a responsabilidade profissional. Parece que as pessoas esquecem, né? Que nós somos profissionais responsáveis. Se a gente for irresponsável, manda prender, né? Mas não pode. A gente tem que ter a responsabilidade de fazer direito. Mas é isso, a CPLE está caminhando, ainda de forma lenta. Obrigado, João. Já passo para o Daniel. Eu quero agradecer a presença da Ana Maria. E depois que o Daniel falar, quem quiser fazer perguntas, sugestões, vai estar o microfone aqui. Quem não quiser levantar, o microfone vai até vocês e vocês podem interagir. Daniel, por favor. Você vai falar do Ari ou não? Vou. Então tá bom, senão eu ia lembrar você. Como é que é aqui? Aperta até fim. Alô, alô, alô. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, João. Boa tarde a todos. Sou arquiteto também. Sou especializado em aprovação. Meu escritório faz basicamente aprovação. E eu tenho a experiência de ter trabalhado na Secretaria de Urbanismo. E eu peguei toda essa transição da 6.031 para 208. E eu concordo realmente com o João que realmente precisa ter uma simplificação no sentido de dar responsabilidade para o arquiteto. Você tem um código de obras que fica determinando se a rampa, se o tamanho da vaga, ele tem que ser mais simplificado. Eu concordo nisso. E, principalmente, quando se faz uma lei nova, não jogar fora o direito adquirido. No caso do terceiro pavimento da APA, isso é um direito adquirido. Ele não pode tirar. Eu comentei na reunião passada, o plano diretor antigo, ele tinha um polígono de multiplicidade ambiental, que era uma limitação de avenida,
que quem estivesse dentro estava dispensado de cumprir a permeabilidade. Isso é um direito adquirido dado aos imóveis nessa região. E direito adquirido, é só o pessoal ver lá na Constituição, não lembro o inciso do artigo 5º certinho, mas você não pode tirar nem por lei. É direito adquirido. E hoje, o pessoal vai regularizar lá, está sem permeabilidade, estão cobrando multa. Ou seja, é uma alteração na lei que compromete, vai gerar um número de processo para ir para fiscalização, para fazer multa desnecessário. O processo vai demorar mais por uma coisa, mantenha o direito adquirido. Tá? Eu até estou com um processo aí, é mais uma que vai para o Ministério Público, viu? Ainda vou chegar na área, tá? Então, quando você fez essa lei nova de uso do solo, foi ignorado vários aspectos. Passaram o recuo para residência de 4 metros. Como eu falei, eu já tive caso. O cara tinha uma casa, transformou no comércio, regularizou lá a edícula do fundo, cobraram multa num metro que ele tinha da residência que ele transformou em comércio, só que numa área de habite-se. Isso aí não existe. Entendeu? O cara tem direito a adquirir. Você vai cobrar uma multa em cima de uma área que já é legalmente aprovada. Isso não tem sentido. Então, são coisas que acontecem. E quando veio a ARI para se facilitar isso aí, ela veio vendendo um papo político de melhora. Nossa, olha Campinas, eu lembro, saiu até no Jornal Nacional, olha Campinas na vanguarda da aprovação, que foi na época do Jonas Donizete, né? Eu já ouvi de mais de um técnico da prefeitura, não vou citar nome de nenhum técnico, mas eles já falaram para mim assim, só assina a ARI, desinformado ou louco. Porque se você vê o que pode acontecer com você, se você fizer uma ARI e der errado, e por que eu falo que der errado? Por incompetência do arquiteto? Não, de forma alguma. É porque a lei, ela não é clara, ela é subjetiva, e ela é alterada de maneira indevida. Eu até falei isso aqui para a Carolina naquele dia, alterada pela resolução 01/0203. Não se altera a lei por resolução. Lei se altera por projeto de lei. E está alterada por resolução lá e está lá, funcionando. Por que a Carolina sabe disso? Então ela não revoga as resoluções e propõe isso por lei. Sabe por quê? Porque a maioria dos prédios em Campinas aqui estão sendo aprovados em cima dessas resoluções, que elas alteram área computável de coeficiente de aproveitamento. E se cai a resolução, como é que faz com esses prédios? De uma hora para outra vai tudo tomar compareça, porque vão ter que mudar projeto. Então, assim, como que o arquiteto vai ter segurança? Entendeu? Por exemplo, eu vou fazer um comércio, um restaurante, com um lote de 300 metros, restaurantinho de 300 metros. Eu tinha uma tabela, tem uma tabela lá no 208, que fala que é uma vaga para cada 20 metros quadrados. Aí fala, nossa, o cara vai fazer um restaurante, vai ter que fazer um subsolo. Ele tem que ter 10 vagas. O que fizeram a resolução? Mudaram para 1 para 100, via resolução. E aí, você está fazendo lá, aprovando, cai a resolução, você não pediu a BITS, você vem pedir, mas não tem mais resolução, não dou a BITS. Mas aí já entra em direito adquirido, mas direito adquirido no Brasil a gente não sabe mais se está valendo. Nem o legislativo, mas a gente sabe se está valendo no Brasil, né? Então, aí, o que acontece? A ARI, por que eu questiono? Ela é uma lei boa? Boa é do nosso colega aqui que é boa, porque ela é legal, porque ele obriga eles a analisarem aqueles pontos chaves, recuo, afastamento, né, coeficiente de aproveitamento, e analisa. Porque o nosso Código de Obras fala assim, né? Deixa eu só ver o artigo aqui direitinho, acho que é o 32, se não me engano. 32. Os requerimentos serão protocolados, devidamente instruídos com os documentos necessários e serão analisados pelos órgãos técnicos, com base na presente lei e demais legislações aplicáveis. Como que a ARI não analisa? Aí eu perguntei isso para a Carolina. O que ela falou para mim? Foi uma orientação do jurídico que ele fala assim, serão analisados, mas não fala quando. Olha que legal os advogados, né?
Eu quero ver eles legislar assim contra a categoria deles. Contra a nossa de arquiteto, eles estão pondo na nossa. E serão analisados, não importa quanto. Eu até concordaria com isso. Só que é o seguinte, para o processo ser analisado quando eles queiram, esse processo tem que ficar em trâmite. Ficou em trâmite, eu dei entrada, ficou em trâmite, eles deram alvará, eu comecei a construir e uma hora eles analisaram. Se o processo é arquivado, ele não foi analisado. E é o que acontece na ARE. Eu quero ver lá, mostrar para o Ministério Público, que eu estou com a ação de ARE lá questionando, a tramitação dos processos de ARE. Eles são enviados ao arquivo corrente da CEMURB. Ou seja, o requerimento é enviado, ele não é apreciado, como fala a lei, que ele será analisado em algum momento. Não. Se ele mandou para o arquivo, ele descumpriu a lei. Então, por que está tendo ARE ainda? Ela não está solucionando nada, mesmo porque no ABITS ele vai ter que ser analisado. Está travando a ABITS em vez de travar a aprovação. Não tem sentido nenhum. Enfim, então, assim, são coisas que eu vou questionando, que eu vou vendo, que são feitas de uma maneira totalmente equivocada, que uma ação errada na lei vai atravancar milhares de processos. Tá? Não é o único ponto, tá? A desburocratização. Eu acho que ela sabe, a Carolina veio aqui, ela me pareceu muito preparada nos problemas da secretaria, sabe muito bem onde estão os gargalos. E o gargalo é de pessoal, é de gente. Hoje, como você quer implementar uma aprovação online com um processo todo catastrófico do jeito que está? Eu recebi um processo, demorou 1 ano e 2 meses para a primeira análise, semana passada. E sabe o que o arquiteto me pediu? Vou ter uma reunião com ele terça-feira, inclusive. Pediu para eu pôr uma rampa. O lote é plano. Eu tive que inventar uma rampa, porque não tem rampa, o lote é plano. Por quê? Porque o código de obras está lá, mostrando que tem que a rampa ter 20, tem que afastar 2. Tem coisas que eu concordo que são uma evolução na lei. Por exemplo, antigamente Campinas era permitido acesso de vaga pela esquina. Não é legal, né, o carro acessar pela esquina. Isso foi proibido. Assim, só que quando você faz uma lei, você não pode ser essa teoria da tábua rasa. Ah, vamos rasgar essa lei, vamos fazer uma lei inteira nova. Não, aproveita o que tem de bom da outra. A outra lei era boa, ela estava um pouco desatualizada no uso, a 6.031, mas era boa, podia melhorar. Não que a 208 não tenha os pontos positivos dela. Por exemplo, residência antigamente era o H1, H2, H3 e H4. Ela simplificou, fez tudo HU. É positivo. Mas tem coisas que não tem que se legislar. Por exemplo, beiral é um problema. Quando eu trabalhava lá, eu tinha altas discussões com o pessoal lá do DU. Falei, gente, beiral, passou de 1,5 metro. Como é que faz? Conta tudo ou desconta 1,5 metro do beiral para cá? Metade descontava 1,5 metro, metade contava tudo. E aí, como é que você faz? Se é o arquiteto que está aprovando lá, cada um vai analisar de um jeito. Falei, gente, a gente não pode ser assim, a gente tem que sentar aqui e definir essas coisas. Mas isso tem que definir na lei, não é culpa nossa, vem de lá, a gente só pega a lei e analisa. E realmente, eu tenho até pena. Eu, quando eu trabalhava lá, eu tinha que pedir coisa que eu falava, gente, não tem sentido. Então, é o seguinte, a gente tem que propor coisas sólidas, porque assim, não é só a parte da ocupação que está caótica lá. É a parte do uso. Hoje, você abrir uma empresa pelo RedSim, ele é um sistema que... Outro dia eu fui no bombeiro, o bombeiro estava xingando. A moça ligou aqui, você caçou a minha licença. Moça, eu não cacei nada, é lá no RedSim, é lá na Jusesp, que travou lá, você tem que rever lá. Não funciona. Para funcionar, para implementar essas coisas, você tem que ter treinamento de pessoal. Eles começaram com esse negócio do aprova fácil, já implementando, já contratando, gastando, vai saber quanto dinheiro para contratar sistema e tal, para depois treinar o pessoal. Já sai implementando e vai treinando com o negócio já em andamento. Se você fizer isso numa empresa, você quebra. E do jeito que está lá hoje, eu te digo, os processos lá já romperam a barreira de 1 ano
aguardando análise. Daqui a pouco vai romper a de 2 anos. Comércio, eu acho que tem 1 ou 2 engenheiros lá, não é possível, analisando tudo que tem aqui em Campinas. Eu digo porque quando eu trabalhei na prefeitura, eu era responsável em analisar todas as obras novas de residência, eu e o Maurício, um outro engenheiro lá. Só nós 2. Na época que tinha acabado de sair o Swiss Park. Eu esvaziava minha mesa de processo assim e vinha... enchia. É humanamente impossível. Então, isso tem que estar no relatório também, que a secretaria está sucateada. A gente tem que fazer um número de processos por arquiteto, e aquilo tem que ser respeitado. Qual que é o ideal? 1000 processos por arquiteto? 500? 100? 100 tá bom, né? 100 eu acho que dá para ele analisar com calma. Porque é o seguinte, o cara pega seu processo para analisar, ele analisa tudo errado. Ele sai riscando, mandando você fazer coisa. Cada cota que ele dá no processo, ele tinha que mostrar o amparo legal, conforme o artigo tal, da não sei aonde. Não, ele sai puxando linha, e muitas vezes de coisa da cabeça. Muitas vezes de coisa da cabeça. De mania. E eu já vi isso com vários colegas quando eu trabalhava lá. Então a melhoria passa por isso, passa por treinamento, passa por simplificação na legislação, né? Aquele bando de declaração. A declaração de movimentação de terra que pedem lá é um negócio cômico. Eles pedem, você está com processo de regularização, que a casa já está feita, assina aqui a declaração de movimentação de terra. Mas que declaração de movimento? Eu não movimentei terra, a casa está finalizada. Ah, mas tem que ter estimativa, nem que você ponha 0 lá. Aí você vai preencher, lá está escrito assim, serão movimentados. Nem o tempo verbal da declaração está certa. E não arrumam isso. Nem o tempo verbal da declaração. Irá ser movimentado. Cara, não irá ser. Já foi. E de coisas, às vezes, que está há 5 anos lá. Já foi. Passou 5 anos. Já era. Nem na Receita Federal você paga imposto se passar de 5 anos. Então, o que eu faço de proposta dessa comissão aqui é no sentido de pegar os pequenos pontos que travam essas análises. Porque, assim, querem levar tudo para o online. E eu fico preocupado em relação a processos de regularização. Porque um processo novo é uma coisa. Um processo de regularização, você obrigatoriamente você vai ter que analisar a planta anterior. Às vezes planta de 1900 bolinha. E você, para analisar isso, você tem que pôr escalímetro em cima. Tem distorções, o pessoal na época fazia à mão. Como que vai fazer com isso aí no computador? O cara vai pôr escalímetro no computador? Na tela do computador? Então, tem coisas que não estão sendo pensadas, não estão sendo discutidas. Quando fizeram a 208, que deu esse problema, negócio das vagas, que saíram correndo para fazer as resoluções, o diretor do uso falou para mim, cara, foram fazendo aí, não consultaram a gente, isso aí está dando um BO, porque não sai mais alvará de funcionamento para ninguém. Porque os caras não têm a vaga, precisa ter 10 vagas de estacionamento, o cara vai fazer um convênio, quebra. Entendeu? Outro caso, estudo de impacto de vizinhança. Estou exigindo de boteco. De boteco. Você quer quebrar o boteco, você quer acabar com os botecos em Campinas? Não pode, é pequeno porte, não está sendo respeitado. A lei de EIV, ela tem um sentido de existir, de realmente de imóveis que comprometem a cidade em termos do entorno, tudo. Mas ela não pode ser um artifício para você comprometer o pequeno. E outra, isso aqui é sério, porque isso aqui é político, tá, que eu vou falar. Essa dinheirama que está entrando para a prefeitura de contrapartida de empreendimento, isso aí, eu temo muito isso aí ser usado com cunho político. 200, 300 mil lá para comprar material para aquela creche, para aquele hospital. Aí vai o bonitão lá depois de inaugurar a creche falar que ele que fez. Tem que tomar cuidado com isso aí, porque não foi ele que fez. É que nem a ciclovia Norte-Sul lá. Quem pagou aquilo
Foi empresário. Foi nego que pagou contrapartida. Então você está cantando de galo com o dinheiro dos outros. Então, assim, o que eu vejo da Carolina, eu vejo uma boa fé nela, só que eu vejo muita política por trás. Tá? Inclusive, dessa alteração que está sendo feita em Barão Geraldo sempre foi a parte mais restritiva de se fazer qualquer coisa em Campinas. Agora estão querendo fazer até prédio passando por cima da rua. Você viu na minuta, né? Nossa, que coisa, prédio por cima, que ideia boa. Por que não expande isso para Campinas inteiro, só vai ter em Barão Geraldo? É porque lá no acelerador de partículas vão entrar alguns né? Vai ser investido alguns bilhões de reais ali, então estão correndo. O secretário está até na escolinha lá em Barão Geraldo para discutir o negócio do PIDS. Espera aí, por que não fez isso na cidade inteira também? Não modernizou na cidade inteira? Agora você vai pegar Barão, que sempre teve um povo mais, né, pegava no pé das alterações da lei lá, querem passar prédio por cima da rua. Não é ruim, mas e a discussão? Né? E a lei que vai sendo feita e vai sendo ignorado, o direito adquirido, a coisa que é boa. Alteraram vaga, né? Alteraram a dimensão de vaga. Para quê? Mexer na vaga. Você já tinha vaga pequena, média, não. Altera a medição. Aí você vai fazer, mudou tudo. Eu não aguento mais. Quando saiu o Rede Sim, eu entrava para fazer uma solicitação, voltava, o sistema mudou. Aí o sistema mudou de novo. Não dá para trabalhar assim. Toda vez que você vai sentar, imagina você vai preencher uma RT, toda vez, você não fica puto quando você entra no CAL e mudou o site do CAL? Puta, mudou tudo. E agora, onde que eu faço não sei o quê? A gente fica louco. O A Prova Fácil eu não faço, viu, Paulo? Mas eu tenho um amigo meu que está fazendo, falou, cara, é mais fácil protocolar físico. Os caras pedem tanta coisa que você perde a tarde inteira fazendo upload. É mais fácil eu imprimir aqui, escrever na mão e entregar lá no urbanismo. E outra, tem que ser respeitado o direito da pessoa entregar físico. Eu já vi cada cena na prefeitura, na época de pandemia, aquele senhorzinho extremamente humilde, sabe? Que vai lá no Porta Aberta, vê o problema de IPTU da casa dele. Ele chega lá, estou com esse IPTU aqui, eu preciso ver o que está acontecendo. O negócio é o seguinte, senhor, se mete na página tal e faz o agendamento lá, aqui, segue isso aqui. Não tem um celular. Olha meu celular. O cara tirou o celular para a moça lá do Porta Aberta. Eu tenho vergonha, aquele celular que não é nem... então pede para algum parente. Se eu não tenho parente, eu sou sozinho, sou viúvo, não tenho filho. Pô, vai respeitar essa gente ou não vai? Então, para tudo, larga tudo na mão da inteligência artificial e vão para a praia. Inteligência artificial vai fazer tudo para todo mundo? Tem que ter coerência. Tem que respeitar os menos favorecidos, as pessoas idosas. Tem engenheiro idoso aí que não está preparado. A própria Carolina falou aqui que tem engenheiro lá de dentro que está com resistência. Lógico que está com resistência. O cara está 3 anos para aposentar lá, querem mudar tudo que ele faz lá, o cara não consegue. Quando eu entrei na prefeitura, tinha engenheiro lá com pânico de saber que ia ter que mexer em computador. Tá? Eu acho que tem que ter uma certa coerência no que faz e trabalhar aonde está o problema. O que eu estou vendo muita energia da secretária para ver o negócio de Barão Geraldo e pouca energia para resolver os problemas de onde estão o gargalo, que são análise de residência, de comércio de pequeno porte, que hoje está caótico. Por que quando eu passo um processo lá de coisa grande, de gleba, de multifamiliar, vai mais rápido? O cara, dono do prédio, tem mais direito que o dono do comercinho, do barzinho da esquina? Isso não pode. Tem que andar todo mundo. O cara que faz a ARI, ele tem mais direito do que eu? Que, inclusive, esse negócio da ARI está gerando um incômodo na profissão. Você senta com o cliente,
Tem uma reunião de projeto, legal, olha que legal, que ideia bonita. Agora vamos falar de aprovação. Você faz a área e, pô, não faço. O cara sai da sua porta e não volta nunca mais. Então você vai ter que se arriscar. Fica aí essas indagações, tá bom, Paulo? Obrigado. Bom, Daniel, você é um cara que tem muito conhecimento prático, né? Trabalhou do outro lado do balcão, do lado de cá também, e a gente ia ficar aqui dias falando. Você tem coisa para falar, eu sei disso. Sobre a ponte, né, que você falou lá, que vai na área de Barão, aqui para o centro foi aprovado também na lei de requalificação do centro, que a gente aprovou ano passado, mas que não vai ter nenhum empreendimento aprovado, porque a lei é uma porcaria, eu já estou cansado de falar isso aqui, foi uma lei só para inglês ver, e não vai funcionar. A tal da lei da requalificação do centro, né? É mais a lei absurda. E esse PIDs também não vou nem começar a falar, porque está tudo errado, tudo errado, tudo errado. E lamentável, não vamos nem entrar nesse debate aí. Tem gente que gostaria de fazer observações, então, o microfone, se você puder pegar para a Ana lá, levar para ela. Depois da Ana, mais alguém ou não? Obrigada. Como é que você chama? Tá ligado? Monique. Boa tarde, Ana Maria Sorrosal. Eu sou uma cidadã sem pedigree, tá? Não sou doutora em nada. 74 anos, mais de 50 que eu vivo em Campinas, e tenho os meus problemas na cidade, por isso que eu vim aqui. Tá? Não vou discutir a fundo leis, essas coisas, porque eu não entendo. Mas eu sou a usuária final, que é, desgraçadamente, a beneficiária de todas essas desgraças que acontecem. Está falando? Desculpe, senhor, o senhor disse da responsabilidade dos arquitetos, o senhor falou da responsabilidade do boteco. Eu gostaria muito que fosse assim nesse país. Infelizmente, até o meu prédio, que foi construído por um amigo, aliás, depois de 40 anos, e depois que morreu, eu descobri que foi muito amigo, tá? Que fez até falcatruas no Abitse, e depois que veio o Abitse, o espelho d'água virou piscina, mas não sei o quê, patati, patatá, passando a perna na prefeitura, nos outros condôminos, etc. Tá? Boteco. Eu já morei ao lado de boteco. Quem que dorme? Muita gente que eu conheço teve que vender a casa e se mudar porque não consegue dormir. Infelizmente, nós somos um povo muito mal educado. E quem é que educa? Tem que doer no bolso. Cadê a fiscalização nesse país? Não existe. Nem a justiça está funcionando. Porque eu, como idosa, obesa, com dificuldade de locomoção, de me levantar, a justiça está dizendo que eu não posso ter uma cadeira no meu condomínio estável, tá? Que eu possa me apoiar e me levantar, porque diz que isso é apenas conforto, que não é nada. O idoso precisa, sim, ser ouvido. E o arquiteto tem a responsabilidade, o construtor, de pensar nesta população cada vez maior, tanto na acessibilidade dos condomínios, clínicas de saúde que não têm acessibilidade sequer para entrar, vai fazer fisioterapia, tem 2 degraus. A ABNT, acho que é 9.500, eu não sei aí, de acessibilidade, diz que você não pode ter um degrau maior do que meio centímetro. No meu prédio não tem, está na justiça. Tá? E não é respeitado. Assento de sanitário, a RCC, onde a gente vai fazer exame de imagem, o banheiro
eu que não consigo me apoiar, sentar num assento baixo e não tem barra de apoio, eu preciso deixar a porta aberta e pedir para alguém de fora vir me levantar. E, olha, eu moro a 2 quadras da prefeitura, 1 quadra do centro de convivência. Eu não estou falando de periferia, hein? Estão dizendo que ali é Cambuí, que é considerado um bairro nobre, que eu não sei aonde que ele é nobre, porque eu piso em cocô de cachorro na porta da minha casa. Por aí vem a responsabilidade do povo, e se vocês vão querer que o arquiteto e que o dono do boteco respeite, vai ser meio difícil. Tá? Então, eu vim aqui pedir para que os senhores arquitetos pensem em nós, tá? E que vai ser o futuro. A calçada, como é o Hospital do Coração e a de MEM, isso eu estou falando, eu saio da minha casa, eu não consigo andar, gente. A inclinação é assim. A FUMEC, que é da prefeitura, era assim, inclinada. Um carrinho de bebê não passa, você cai. Tá? Isso é inclinação, é de código de obras. Quer dizer, se antigamente não era assim, como é que vai fazer? Eu vou ter que deixar de andar? Vocês talvez andem de carro, eu ando a pé, com a minha Ferrari aqui, ó. Tá? E tem uma lambreta que é mais simples que essa, um controlador mais simples. Então, é isso aí, gente. O carro, a profundidade da vaga do estacionamento, isso a 2 quadras da minha casa, hein? Eu não consigo passar. Por quê? O transatlântico do carro ocupa mais de 1 metro da calçada. E sobra 20 centímetros para eu passar com o meu andador, senão eu vou passar no meio da rua. Cadê o recuo para isso aí? Cadê a fiscalização? Eu não acho que seja justo. Bom, arquiteto responsável, acessibilidade. E outra coisa, meio ambiente. Eu gostaria de pedir aos senhores arquitetos, construtores de prédios, etc., que arquiteto pode ser paisagista. Né? É o engenheiro agrônomo e o arquiteto que são qualificados para serem paisagistas. Que vissem também essa história de não deixar espaço nas calçadas, não deixarem praças para se plantar árvores convenientes, que são árvores frondosas que se precisa para a cidade. Então, tudo virou entrada para estacionamento, guia rebaixada, não dá para plantar nem um pé de couve. Tá? Aí fica essa briga de meio ambiente, planejamento, mas não sei quem, ninguém resolve nada. Outra coisa, quem faz paisagismo, que também veja lá, agora virou até moda, sabe? As árvores nativas, plantas nativas, e tem um site maravilhoso, aliás, é um YouTube, porque eu não sei lidar com esse negócio de site. S de sapo, B de bola, A de árvore, U de urubu. Sociedade Brasileira de Arborização Urbana. Tem rodas de conversa com gente ultra qualificada, que vocês podem tirar ideias para o paisagismo dos prédios que vocês constroem e que vão, inclusive, beneficiar o meio ambiente. Isso é para a sua reflexão. E eu estou cansada de ser desrespeitada pelas leis, pela falta de fiscalização e pela má educação do povo brasileiro. Obrigada. A Monique agora, ali, ó. Ali, ó. É isso aí, Ana. Concordo 100% com as suas observações. E a dona Carolina deve estar ouvindo você ao vivo. Vamos deixar para ela responder. Os arquitetos aqui fazem só no papel. Aí quem constrói e depois em áreas consolidadas... Você teve a infelicidade de morar numa área consolidada, que é o Cambuí, que é uma área que você tem prédios ali de mais de 100 anos, construções antigas, calçadas de 1 metro de largura. E aí chegou a energia elétrica, chegou o esgoto, chegou tudo, e virou isso aí, tudo que você falou, com toda razão. E sabe como que a gente vai resolver isso aí? Não vai. Então, quando você...
Vai resolver um negocinho. Se está consolidado ali. e não pode mudar, tá desgraçado, né? Não, vai resolver um coisinha ali, mas estruturalmente não vai mexer, não tem como. Posso só fazer uma... isso que eu falei da permeabilidade, isso aí é intrínseco ao lote, tá? Existe uma lei, que é uma lei de plantio urbano, que ela regulamenta parte de calçada, inclinação de calçada. Inclusive, nesse decreto, tem que, se o dono do imóvel não fizer a manutenção da calçada, a prefeitura é obrigada a fazer e mandar a conta para ele. Só que isso aí não é fiscalizado. É que nem o Paulo falou, tem um monte de decreto lá. Esse decreto é um excelente decreto, eu vou até tirar ele, depois eu vou passar para você. Não é fiscalizado, ele até estimula, acho que são um número de 20 mudas de árvore por quarteirão. Era para Campinas, se cumprisse esse decreto, ela seria muito mais 10 mudas de árvore. 10 mudas de árvore, né, por quarteirão. Então, assim, e que a população também não respeita, porque a prefeitura até planta, no meu pedaço plantou, sim. Acabou até o estoque de quaresmeira, porque plantaram 5 vezes as mudas de quaresmeira, plantava na segunda, na sexta, os vândalos iam lá e quebravam. Sabe? Então, é um problema de educação, principalmente do nosso povo. Esqueci de falar dos vândalos ainda, que chegaram depois. A Monique, por favor. Olá, eu sou a Monique. A gente tem um escritório de engenharia, né? Inclusive, a gente já foi atendido pelo Daniel na época da prefeitura. Eu cheguei atrasada, eu nem vi o início da reunião. Mas a gente sempre fica preocupado com a morosidade da parte do urbanismo. Inclusive, a gente teve uma reunião na terça-feira com a Marcela, que está, acho que, no lugar da Carolina, porque a gente tem processo. Eu tenho um processo de 2021 de idoso que não foi nem analisado ainda. Processo de 2020 que não foi nem distribuído. Eu não sei se vocês falaram no início alguma coisa a respeito de ter assim uma celeridade, acabar com esses processos de 2019, 2020. Eu não sei se vocês falaram no início da reunião. E as correções também, vamos lá, né? É umas correções esdrúxulas. Coisa assim que já poderia, vou falar assim, anterior a 2020, os processos eram mais céleres, erros pequenos, o próprio técnico carimbava assim do lado e seguia, agora não. Tem um processo de aprovação de obra nova que foi devolvido 7 vezes. De uma outra arquiteta, de 2020, ela deu entrada, aí ela manda para o técnico, a hora que o técnico abre o projeto, explode a cota, aí o técnico devolve. Aí fica assim, nesse vai e volta, e a pessoa não consegue construir. O ARI, a gente entra com o processo do ARI, rápido, sai, que eles não falam que é um alvará, é uma licença, né? Quando você vai pedir o Habite-se, eu estou com um que vai fazer 13 meses. Saiu agora, mas de tanto eu ficar em cima. Aí eu queria saber, assim, da parte de vocês, o que a gente tem de mecanismos para acelerar isso. Olha só, no começo da minha fala, eu falei exatamente essas dificuldades que a gente enfrenta. Veja bem, eu não sou da prefeitura, tá? Eu sou um profissional que tem meu escritório e faço projetos. E o nosso sofrimento é exatamente essa morosidade, seja no começo, na análise do projeto, seja no final, como você acabou de falar do ARI, o alvará sai mais depressa com o ARI, mas depois, para você ter o Habite-se, é isso aí que você está vivendo. Eu também estou vivendo isso aí. Entendeu? Então, a nossa intenção de criar essa comissão, a intenção do Paulo, é realmente a gente fazer propostas para levar para a CEMURB, levar para a Carolina, de mudanças que a gente acredita que possam contribuir para a celeridade dos assuntos todos, seja no início, no meio, no fim. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que levar a nossa ótica, as nossas dores para lá. Essa é a questão.
A gente tem que sistematizar todos esses assuntos e encaminhar para... O Paulo abriu a reunião falando disso. Nós temos que fazer um documento, ao final da reunião, nós vamos ter que elaborar um documento que leve as nossas dores, explique claramente para a Carolina, no caso, que é a pessoa que pode fazer essa diferença, mostrar as nossas dores e mostrar soluções. Só dores, não. Vamos levar soluções. Vamos ajudá-los, né? Essa é a nossa tarefa. Essa é a nossa tarefa. Não, eu sou um arquiteto, tenho um escritório, uma empresa de arquitetura, sou um profissional, eu sou um empresário da arquitetura, tá? Faço projetos, tenho o meu escritório. Assim como vocês têm uma construtora, eu tenho um escritório de arquitetura, faço projetos, tá? Eu não faço obras, por exemplo. Eu faço só projetos, só lido com projetos. Eu estou aqui com a intenção de colaborar, de somar ao vereador. Fui convidado por ele para fazer parte. Ele me pôs sentado na mesa aqui para ele não ficar sozinho. Mas meu lugar é aí, ó, não é aqui. Tá? É. Já tem o grupo. Na verdade, nós temos algumas associações aqui. Por exemplo, eu estou aqui representando uma associação, a Associação Regional de Escritórios de Arquitetura. Eu sou um dos associados, tá? Assim como tem o IAB, o Instituto dos Arquitetos do Brasil, tem o Sinduscom, tem a Abicamp, tem várias entidades do nosso setor da construção civil, vamos falar, né? Eu faço parte de duas entidades. Eu participo na área e participo no IAB, que é de arquitetos. Então, eu trago para cá também muitas dores que não são exclusivas minhas, são dos colegas. Por exemplo, da Bárbara, que está aí, já sei das dores da Bárbara, porque a gente se fala nesse grupo, né? E eu, no começo da minha fala, comentei sobre isso, né? Nós temos essa obrigação de mudar. A gente cansa. Eu estou na profissão há 43 anos. Quando eu comecei, já tinha todo esse movimento. A gente fez muita coisa, avançou muito, mas tem muito. O caminho é muito longo, mas a gente não pode desistir, tá? E só fazendo um comentário sobre a fala da Ana, né? Ana, uma coisa que o vereador falou é verdade. O Cambuí está consolidado. Uma calçada de 1 metro, 1,5 metro, eu moro no Antônio Cesarino. Meu escritório, você passa em frente. Eu moro, não, desculpa. O meu escritório é na Antônio Cesarino, 720, um casarão amarelo, que eu preservo. Ele não está 100% original, porque meu pai alterou a fachada, mas quem conhece sabe. Eu o preservo, meu escritório é lá, minha esposa trabalha lá e meus filhos trabalham lá comigo. E eu moro na Ferreira Penteado. O que você está falando da calçada, eu sei bem como é que é. Eu, graças a Deus, não tenho problema de locomoção e enxergo razoavelmente bem, porque eu sou bastante míope, tá? Mas minha esposa tem dificuldade com a visão, tem tido muito. Então, a calçada não é ruim, é péssima. As árvores atrapalham. Você falou um monte de coisas que eu concordo 100%. O pessoal, a árvore que a prefeitura pôs em frente da casa do meu escritório foi quebrada 2 vezes. E, às vezes, eu passo lá e vejo galho quebrado. A pessoa se incomoda que a árvore é pequena, mas então a copa atrapalha a passagem, desvia, né? Não quebra o galho para você passar, caramba. Algumas vezes, se você for na minha casa, você vai ver que tem alguns galhos cerrados.
porque eles quebram, aí fica um pontiagudo, que é perigosíssimo, eu vou lá e serro o toquinho que sobrou, entendeu? Porque o galho já era, né? Eu sei o que é isso. Mas, olha, o Hospital do Coração Eu sei. existe agora, eu acho que é a nova legislação, porque ele não tem, acho que deve ter uns 5, 6 anos. A calçada é assim, como é que ela vai lá para esse cara? Não dá no microfone para ela, não, pelo amor de Deus. Não, dá para a Bárbara ali. Não, é que a Ana, a gente já debate bastante aqui diariamente no Zap, e o tempo aqui nós temos 10 minutos para acabar. Aí tem a Bárbara. Eu vou ser bem rapidinho. Antes da Bárbara falar, só para concluir. Monique, isso que você falou, a secretária esteve aqui, deu 1000 desculpas, ficou mais de 1 hora falando, deu 1000 desculpas lá dos problemas que ela tem, mas, basicamente, é falta de gente e falta de preparo, né? E aí a gente está vendo a questão da legislação, desburocratizar uma série de coisas, mas a gente vai levar esse relatório e vai cobrar que eles contratem mais gente e eficiência da secretaria, que não tem, não só dessa, mas nenhuma teve desde sempre, só que vem piorando, né? E quem não Adriane, levanta a mão lá, ó, lá atrás tem a Adriane, quem quiser passar o Zap para ela. Depois a gente tem grupo aqui, então a Monique está falando dos grupos, a gente também tem os grupos, vamos unir forças aí, tá? Para a gente estar sempre melhorando. Depois da Bárbara, alguém mais vai falar? Como é que se chama? O Cleiton. Então a Bárbara e o Cleiton, e depois a gente encerra, tá, pessoal? Porque já cobraram o horário aqui da gente. Bárbara. Paulo, rapidinho, são 2 pontos. Eu concordo com vocês, a gente tem que ser mais objetivo. Eu acho que as pautas têm que ser bem esclarecidas. Então, ao mesmo tempo que a gente está fazendo uma reclamação de parte do sistema, está fazendo uma proposição. Eu acho a mesma coisa que a gente conversou. Ele foi apresentado várias dificuldades com relação à aprovação, que a gente sente, mas eu acho que, junto, a gente tem que fazer uma proposição. Então, uma coisa que eu acho que a gente teria que já abolir, e isso exigir, é que volte processo, porque a margem ou o projeto está girado. Isso foi uma coisa que o João falou há 2 reuniões atrás, e continua acontecendo. Quer dizer, então, 2 reuniões já era para os analistas não estarem preocupados mais com esse problema. Veio girado, é um problema, é um bug do próprio sistema que eles compraram, tem que ser corrigido, mas não pode, em função disso, voltar. Já aconteceu muita coisa por causa das pessoas não entenderem, né? Falar, na minha tela, a curva fica dentilhada. Quando você traz aqui impresso, ela está redondinha. Quer dizer, é um analista que não sabe fazer regen, ele não sabe regenerar o arquivo para ele ver redondinho. Eu falei, não, você dá o regen, que na sua tela também vai aparecer, a curva vai aparecer redonda, não dentilhada. Então, são coisas que eu acho que são proposições. Essa, eu acho que é uma que tem que ser básica, porque é impossível você ficar esperando 1 mês para depois o analista falar que a tua planta está girada, ou a margem, veio uma margem a mais, eu não quero ver essa margem. Então, quer dizer, a planta está correta em toda análise, mas a margem, ele não gostou da análise. Então, acho que isso é uma coisa que a gente não pode aceitar. Proposta, não voltar porque está girado ou não está girado. A outra questão que aconteceu também na prova fácil, isso foi na prova fácil, foi que o processo veio para que fosse assinado pelo proprietário e pelo responsável técnico. O responsável técnico e o proprietário, eles já têm eles são cadastrados numa prova fácil. Sem isso, você não consegue dar entrada no processo de aprovação. Como ele já isso é já uma assinatura eletrônica. Então, não tem que voltar para ser analisado no papel, ser escaneado depois e ser devolvido para uma outra análise, e você esperar mais outro prazo. Então, essas 2 coisas eu acho que são fundamentais, que a gente não pode deixar passar mais. Porque simplesmente uma orientação para o analista. É uma coisa básica.
Se o sistema ainda não está redondinho, se ele ainda tem problemas, tudo bem, mas não penalizar o arquiteto por causa dos problemas e dos bugs do sistema. Então, isso eu acho uma coisa simples e direta, né? Por hoje é só. Muito bom, Bárbara. Isso que você está falando, e agora é o Cleiton, e outras que qualquer um aqui tenha de sugestões, encaminhe no WhatsApp para a gente, e tudo isso vai fazer parte do nosso relatório. Obrigado. Cleiton. Bem, se o João tem 43 anos, eu me considero hoje um dos mais antigos também, profissionais desse lado aqui, que está aprovando o projeto ainda, né? Aprovando o projeto, não. O Daniel sabe, o meu amigo aqui sabe. Eu sou técnico pela Federal e depois eu fiz tecnologia lá na FATEC. Então, eu tenho a limitação da questão de assinar projeto em si. Mas regularização, 33 anos, então, que eu aprovo regularização em Campinas. Pessoal, eu briguei com o Toca, que era o secretário de urbanismo, que todo mundo adorava ele. Eu não sei se o Daniel é desse tempo aí. Daí, briguei com o que mais me deu trabalho foi o tal de Jarreta, que veio de fora e transformou Campinas, né? É mágico. A Silvia Faria iniciou como primeira secretária de urbanismo, né? Que não tinha secretaria de urbanismo, daí saiu da Secretaria de Planejamento, ficou só Secretaria de Planejamento e Urbanismo na época. Daí a Silvia Faria foi a primeira secretária de Urbanismo de Campinas. Depois veio alguns outros secretários, e nessa gestão do Dário, se não me engano, é o 6º nomeação de secretário. A Carolina entrou aí como interina, pelo que eu saiba, nem era para ficar tanto tempo e já talvez fique até o final do mandato do Dário, né? Daí a gente viu lá que Marcelo Cândido foi secretário num período, algumas semanas. Poxa, se na administração Dário Saad já teve 6 secretários e a coisa paralisou de tal forma que eu falo com consciência, assim, 33 anos, caramba, eu sei exatamente como é o trâmite de regularizar imóvel em Campinas. Eu falo tendo conhecimento de causa mesmo, né? Não sei, aprovação, absurdo. Você vai para Indaiatuba, vai para Americana, são cidades vizinhas aí. Em um mês, mais ou menos, acho que está tudo aprovado. Não é isso? Em um mês. Campinas, eu tenho um cliente meu aí que está há um ano para aprovar um projeto para dar início de obra dentro desses cercadinhos aí, dentro dos condomínios. E, se não apresentar o alvará de aprovação, o cercadinho não deixa passar pela portaria o caminhão de entrega de materiais. Sendo que o Santoro fez uma resolução na época falando que, se tinha um protocolo dado à entrada de análise, já poderia tomar providências, não iniciar a obra, mas a infraestrutura para a obra. Então, os cercadinhos aí proíbem até isso. Eu tenho brigado muito com os cercadinhos. Tenho brigado muito. É terrível. Conversei com uma doutora de conhecimento da situação de urbanismo, ela falou para mim: senhor Cleiton, o Estatuto de Condomínio não é legislação municipal. Então, o que deve ser respeitado é a legislação municipal. Não sei até que ponto eu tenho esse conhecimento, o Daniel falou aí da trajetória dele e do conhecimento que ele tem, né, da legislação, mas é um absurdo o condomínio barrar entrada de caminhões para iniciar uma obra de infraestrutura, né, sem ainda ter o projeto aprovado, mas colocado claramente que existe um protocolo em andamento e que deveriam ser respeitados os prazos. Eu não digo relevar a situação, não, né? Relevar a situação é difícil. Para quem está criando o projeto, é fácil, tem que respeitar a legislação. Mas para quem vai regularizar um prédio, tá bom, falta profissional, é isso? E quem está lá não tem conhecimento, tudo tem que ter questionamento lá com a Sônia também já... Esse Leopoldo que está lá, rapaz, eu já tentei várias vezes conversar com ele, né? Não, ele passa para a Sônia já conversou 2, 3 vezes comigo, mas 2, 3 vezes com o cliente, e nada se resolve.
Ah, e outra coisa, aquela questão do inventário. Meu amigo Wilson Causado faleceu, aí, acho que é de conhecimento de todo mundo, né? Morreu dia 23 de dezembro. Ele tem lá uns 200 processos no inventário. Eu estou herdando uma boa parte desses processos. Sabe quantos, pessoal? 20 processos, no máximo. O resto está tudo inventário lá. Imagina a hora que isso aí ficar, né, na condição de análise. Então, é um absurdo. Tudo que vocês estão falando aí, ó, eu sinto muito. A secretária não dá conta, não vai dar conta. Não sei se vocês têm a disposição, né, de fazer, de fato, andar o Departamento de Urbanismo. Está paralisado. Está paralisado. Cleiton, obrigado. Por favor, passa o seu WhatsApp para a Adriane, ali no fundo, para a gente ficar em contato, e coloca todas essas observações aí por escrito para a gente. E eu quero agradecer já a presença de todo mundo aqui hoje. A gente precisa encerrar por causa do tempo. O João aí está ajudando muito na questão da simplificação da legislação. O Daniel aí nos procedimentos, com a experiência que ele tem. A gente quer fazer um relatório bem bacana. Depois nós vamos estar agendando com a secretária para entregar esse relatório e aí cobrar efetivamente aí os resultados que essa comissão vai apresentar de sugestões. Tá? A gente sabe que o trabalho, nosso objetivo é ousado no sentido de ter efetividade, porque a gente sabe que a máquina é emperrada e essa administração é muito ruim no quesito eficiência, né? A gente já falou aqui diversas vezes que a situação só piora de ano para ano, e agora a gente chegou num ponto aqui que você falou de 1 ano, eu falei assim, nossa, que sorte a dele, 1 ano para aprovar. O João tem projeto de 2 anos aqui, ele de 3, de 4... Né? Então, eu tenho assim, de 2014. Aprovar em 1 ano é felizardo. Então, assim, é caso de Ministério Público mesmo. Né? O Daniel já está tendo algumas tratativas com o Ministério Público. A coisa está feia, 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 feia. Nós chegamos num ponto assim, numa curva de inflexão absurda. Né? Então, a gente espera que agora, com esse relatório, a gente possa ter uma forma de cobrança mais efetiva, porque não adianta a gente vir aqui reclamar, colocar um monte de coisa, esse técnico, fica tudo solto, tudo solto. Então, agora a gente vai colocar tudo num único objeto, e aí, cada 2, 3 meses, a gente faz um requerimento lá para a prefeitura e fala, e aí, ó, quais os pontos desse relatório vocês já conseguiram cumprir? Quais não? Por que não cumpriu? Quais são as dificuldades? Ah, não cumpriu, não respondeu? Ministério Público. Então, vamos fazer a coisa de forma direta e objetiva. E eu agradeço desde já todo mundo que contribuiu. Tivemos 3 reuniões apenas, acho que não é necessário fazer mais reuniões nesse sentido, porque os problemas são comuns de todos, né? É falta de eficiência dos técnicos, são erros repetidos de vícios de técnicos antigos que querem manter aí a velha forma de aprovar projetos, incompetência da administração para alvará também, né? E então, assim, a gente vê que falta gestão. Basicamente é isso, falta gestão, falta eficiência, falta gente competente, falta um diretor, um secretário que chega lá e faça acontecer, como em qualquer empresa. Então, a gente já cansou de desculpa. Né? Isso, porque... Não, a gente conhece todos os problemas que são comuns para todos nós. Esse cabelinho aqui, o meu, o dele, de vários, aí já caiu, porque o seu também, pelos mesmos problemas de 40 anos. Né? Só que o grau de dificuldade está aumentando a cada ano. Está aumentando a cada ano. Dá dó do pessoal aí, o novinho, que está na ativa, pelo menos tem cabelo, assim, está com uma pele sadia, né? E a gente vê que, falei, puxa vida, a gente já passou por isso aí, coitados, né? Eles estão entrando, não tem nem ideia do que eles vão enfrentar ainda. Mas a gente espera, nós temos fé, e se for preciso, a gente abre outras comissões e adota outras medidas. E a gente sabe que é uma competência exclusiva da prefeitura, é do prefeito, é da Secretaria de Planejamento, a gente precisa de gestores. O legislativo aqui, a gente compete reclamar e cobrar. É isso o nosso papel. Né? Então, estamos fazendo e vamos continuar. Então, com o WhatsApp aí, a gente continua a aprofundar aí os
os nossos debates e conversas. Muito obrigado e até a próxima, pessoal. Obrigado, João. Quer falar alguma coisinha? Dá um tchau. Daniel? Então tá bom. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tudo, né? E você acompanhou a reunião da Comissão Especial de Estudos sobre a aprovação de projetos e emissão dos alvarás aqui em Campinas. Nós vamos falar agora com quem presidiu a reunião, o vereador Paulo Gaspar. Vereador, boa tarde. Qual que é a importância dessa discussão, desse debate? Essa comissão ela foi feita para aprontar os gargalos em relação à aprovação de projetos e alvarás e apresentar propostas para o Poder Executivo, no caso a Secretaria de Planejamento, obter maior eficiência nessa política de aprovação e de projetos e alvarás. Foi nossa terceira e última reunião, porque já é de conhecimento comum aqui de todos os profissionais os problemas que nós temos. Já temos o domínio de todo esse conjunto de problemas, agora é focar no relatório final e agendarmos uma reunião com a secretária para apresentar esse relatório e discutir item por item com ela e cobrar providências e efetividade. Essa situação dos alvarás e dos projetos é algo que já vem de longa data? De longa data, eu tenho 60 anos de idade, 40 de profissão, desde o início, lá 40 anos atrás, já era, sempre foi desse jeito, mas ao longo do tempo a coisa vai piorando, Então, quando lá no início da profissão demorava 6 meses para aprovar um projeto, a gente achava um absurdo, hoje leva 2, 3 anos, ficou impraticável de se trabalhar, basicamente. Então isso está comprometendo muito a economia da própria cidade, está ocorrendo fuga de capital da cidade por causa disso, empresas estão indo embora, as que querem vir já não vêm, porque já ficam conhecendo a fama da ineficiência do poder público aqui em Campinas, principalmente no nosso setor, que é planejamento urbano. Então a gente precisa fazer alguma coisa, porque do jeito que está não dá para continuar. Ok, vereador, um ótimo final de semana para você, um bom descanso, se é que vai descansar, né? E a gente continua aqui com a programação da TV Câmara Campinas. Muito obrigado e bom trabalho para vocês. É isso, gente. Nós continuamos aqui com a programação da TV Câmara Campinas para você que está ligadinho. Boa tarde.